Sem muitas palavras, sua. Divirta-se. Bom dia para todo mundo, né? Então vamos lá. Hoje, qual que é a minha ideia aqui? Acho que muita gente no grupo já me conhece como que eu entrei nesse mundo de dados. Vou só repetir brevemente, depois falar um pouco do meu dia a dia como engenheiro de dados, né? O que que eu faço, quais são as minhas responsabilidades. Então, eu comecei meio indeciso, né? Eu fiz faculdade de administração, não sabia que área eu seguia, tanto que eu tive a sorte de conhecer o Igor. Por coincidência, a esposa dele e a minha noiva, as duas são primas, né? Então ele me mostrou ali como que funciona esse mundo dos dados, me chamou para o grupo, tanto que eu sou, na lista dele, ele me falou que eu sou um dos primeiros alunos que teve. Então, ali, ele muito com a inteligência artificial, ele me abriu esse caminho da área de dados, né? Aí, eu sempre tive muita dúvida se eu seguia a área empresarial ou a área acadêmica, e tanto que um dos primeiros empregos que eu consegui na área foi como professor. Assim, nessa época eu não queria a área acadêmica nem nada, mas foi a primeira oportunidade que apareceu. Então, assim, fui seguir a área de professor, acabou que deu muito certo. Também essa minha primeira oportunidade foi o Igor que me ajudou. Foi um curso de Power BI que a gente deu à tarde, que me trouxe para o IESAI, né? Aí dentro do IESAI já a gente deu aula de Power BI, eu vi que eu, co- que eu conseguia mandar bem, né? Que eu não imaginava que seria bom dando aula, mas eu sabia transmitir, sabia comunicar o que tinha que ser passado. Passou mais ou menos uns 6 meses, eu consegui outro emprego como professor, sem perder o anterior, né? Aí, quando eu consegui esse outro emprego, eu larguei o meu antigo emprego, que era fora da área de dados, e também falei, não, eu já tenho esse emprego, vou fazer um mestrado também na área de dados, em modelagem computacional. E daí eu comecei a focar 100%, né, nessa minha carreira de dados. Basicamente, uma carreira já bem estruturada para academia, para seguir essa área mais universitária, né? Já dava aula em dois lugares e o mestrado. Só que eu ainda queria experimentar mais da indústria, né? Tirar minha dúvida do que eu realmente tinha interesse em seguir. Aí que eu comecei a jogar em currículo para um monte de empresa, né, para ver o que acontecia. Tanto que uma empresa de Varginha, Minas Gerais, que chama Sal Express, me chamou para ser auxiliar de BI. Aí, como auxiliar de BI, eu entrei para auxiliar tanto o analista de dados que construiu os dashboards, quanto o engenheiro de dados da empresa. Eu ia ficar. Que tinha um engenheiro e um analista, então minha função ia ser meio que ficar rodando entre os dois e fazer um pouquinho de tudo. Aí o que aconteceu? Eu, com um mês dentro da empresa, o analista de dados saiu. Aí eu herdei o cargo dele. Assim, foi uma sorte e um azar, né? Porque no momento eu não tinha experiência, mas todo mundo sabe como que é, né? Você aparece uma vaguinha para você ser promovido, para ganhar um pouquinho mais, para ter mais responsabilidade, melhorar o currículo, né? A gente vai, né? Independente do que acontece. Mas deu tudo certo. Passava um pouquinho de aperto, né? Não vou mentir. Tinha dia que eu ficava trabalhando de 8 a 11 horas para 11 horas da noite para fazer dar tudo certo, né? Mas acabou que deu. Assim, eu fiquei bem, muito consolidado na empresa,
com uns 3, 4 meses que eu estava na empresa, eu já sabia fazer tudo, eu já entendia tudo, questão de regra de negócio. Só que aí o que acontecia? Eu fiquei focado nessa parte de análise de dados, mas ao mesmo tempo, o trabalho de engenharia de dados dentro da empresa era muito forte. Então chegou num ponto que eu não estava precisando desenvolver nada de dashboard, de visualização, mas a nossa estrutura estava precisando de muita modificação. A gente precisava incluir novos scrappers. Aí foi onde que eu comecei a focar mais na área de engenharia de dados. Ainda no meu contrato era como analista, como construtor de dashboards, né? Mas não tinha tanto o que fazer quanto na parte de engenharia. Aí, assim, comecei a trabalhar com ferramentas bem interessantes, né? O Pentaho, o, o Python de uma forma não orquestrada, tipo um Python puro ali com Selenium. Então, assim, a gente tinha um ETL baseado. A gente tinha duas infraestruturas, uma no servidor físico, que ela rodava um crontab, que nesse crontab ele acionava uma carga Python. Nessa carga Python, a gente acionava depois que essa carga Python, que era um robô que baixava os arquivos do sistema, a gente tratava usando o Pentaho. Então a carga Python era meio que só para puxar e carregar num banco bruto, sem tratamento nenhum. Aí lá desse banco puro, a gente tratava com Pentaho e jogava no nosso ambiente de produção. Aí, dentro da AWS, era basicamente o mesmo processo. A gente usava bibliotecas mais otimizadas, né, para fazer essa primeira etapa com Python, mas depois ele se perdia tudo porque a gente tinha que usar o Pentaho, né, porque não fui eu que criei a estrutura, ela já era criada, então, tipo, refazer tudo ia ser muito complexo. Não do ponto de vista manual, não seria difícil, mas do ponto de vista de tempo. A gente não conseguia muito tempo para fazer essas melhorias, porque quem já trabalhou em empresa sabe, né? Tipo, é demanda atrás de demanda e, e duas pessoas ali bem atarefadas, né? Então, assim, não teria como a gente parar para ter paciência e refazer num Airflow, num Dagster, a forma que fosse, não teria como. Então, assim, a gente dava manutenção. O Pentaho, ele era uma versão anterior para comunicar com a AWS, o que era muito crítico porque a gente tinha que depois parar ali e jogar, em vez do MySQL 8.0, jogar no MySQL 5.0, que era muito mal otimizado. Então, assim, muita coisa em query, se a gente quisesse colocar um with para deixar mais leve uma consulta, não sobrecarregar tanto um left join com uma tabela muito grande, a gente não conseguia. Então, muita coisa que a gente produzia em dashboard, em outros programas, a gente ainda tinha que usar o servidor, tá? Então, assim, a, a gente ficou meio limitado ali. E o servidor não era tão bom, era um servidor mais antigo, então era tudo muito lento. Mas o que acontecia? Para a empresa, isso não era ruim, porque o faturamento deles era alto, meio que de uma forma ou outra, a gente forçava e tudo acontecia. Dava muito erro de atualização? Dava, mas tinha tudo lá na hora que precisava. Então, assim, é, um mundo corporativo, a gente entende como que funciona ali, não tem muito o que fazer, né? Se para eles está ok, é o que funciona, né? E estava funcionando, não tinha problema.
Só que aí, assim, chegou num ponto que a minha rotina lá na Sal Express ficou muito na mesmice, sabe? Eu senti que eu tava me acomodando, não tava muito legal. Era tudo mais do mesmo sempre. Aí o que aconteceu foi que apareceu uma proposta de uma empresa que chama Smart Online, de Campinas. A ideia da Smart Online é facilitar a comunicação entre transportadoras e clientes, né? E foi legal também, desse ponto, que eu consegui me manter dentro do meio da logística. Que eu gostei muito de trabalhar na logística e assim, foi uma coisa que eu não estava procurando no momento, eu já estava meio desanimado de continuar na Sal, mas apareceu essa oportunidade. E lá eu era meio como se eu fosse um júnior na Sal. Já na Smart Online, eu fui contratado para ser engenheiro de dados pleno. E me motivou muito também o fato de ter um engenheiro de dados sênior trabalhando na empresa também, porque como eram dois júniors na Sal, muita coisa ali a gente tinha que aprender junto, fazia do jeito que dava, não fazia da melhor forma. Então, assim, os nossos processos ficavam ali meio que não totalmente otimizados, mas funcionais, né? Aí, quando eu cheguei nessa empresa, eu senti a diferença do que é ser um júnior para ser um pleno. Por quê? Porque lá não bastava só fazer acontecer. Você tem que fazer acontecer e tem que fazer acontecer da melhor forma possível. Não basta só pegar e colocar no ar. Não, tem que ser otimizado, tem que usar pouca memória, tudo tem que ser o mais é, rápido, otimizado, não pode ter quebra. Então, assim, foi legal desse ponto. Foi uma postura diferente que eu tive que começar a adotar, tentar entender melhor. Ferramental. Questão de ferramental lá mudou totalmente, totalmente mesmo. Então, assim, não é uma coisa que me travou muito, porque apesar de ser um ferramental diferente, era basicamente a mesma coisa em alguns pontos. Eu Vamos começar pela parte do ETL, né? Ao invés de fazer em Python puro, igual a gente fazia na minha outra empresa, na Sal Express, a gente faz o ETL em Dagster. Como assim o Dagster? O que é o Dagster, né? Ele não é uma ferramenta ainda muito conhecida no Brasil, né? Ele é uma ferramenta que simula o Airflow. Simula não, né? Tipo, ela concorre com o Airflow. Ela tem algumas facilidades, tá? Ela é uma ferramenta simples, ela é de fácil instalação, muito rápida, muito precisa. Foi muito interessante. E ela toda a parte de códigos dela, a gente usa o Python, tá? Então, assim, então nessa parte aqui deu para encaixar. Muda ali a estrutura de função, né, para a gente encaixar dentro do Dexter, mas foi legal. A gente subiu o ambiente todo em container Docker, mas isso já era uma coisa que eu fazia na outra empresa. Lá, agora eu trabalho 100% em cloud, não tenho servidor físico. Já em relação a banco de dados, foi bem diferente. Agora a gente tem o Postgres, o SQL Server, o Oracle, mas o principal de todos é o ClickHouse. Não sei se vocês já ouviram falar do ClickHouse. O ClickHouse é um banco super, hiper potente. A gente roda uma query para puxar uns 5 milhões de linhas em 20 segundos. Tá? Então, assim, ele é um banco feito para analytics, tá? Então, tem algumas limitações. Ele não é um banco que suporta muito bem um joins, tá? Você tem que tentar aliviar ao máximo para trazer join. Claro que tem situações que a gente sabe que não tem como fugir, né?
Então, assim, ele é um banco que muitas vezes você já tem que trabalhar com um esquema diferente. Eu trabalhava com um esquema estrela, né, com tabela fato, tabela dimensão. Para aliviar para esse banco, a gente tenta fazer outras coisas. A gente pega e, ao invés de trabalhar com esse modelo, a gente tenta trazer um único tabelão, sabe? Ou em casos que não é possível trazer um único tabelão, a gente cria uma coluna materializada dentro da tabela. O que seria essa coluna materializada? Na hora que eu vou fazer a criação da tabela, eu consigo, lá no Create Table, criar essa coluna materializada que vai fazer o join ali. Aí isso deixa muito mais leve na hora que a gente vai carregar para o nosso dashboard, para a visualização que a gente quiser ter dessa query em específico, né? Outras ferramentas. A gente trabalha com PeerDB. O PeerDB, por que a gente trabalha com PeerDB? Porque o nosso processo de ETL em si, ele faz só a carga diária. Então, assim, para muita coisa a gente não tem problema, a carga diária funciona. Mas tem bancos que a gente tem alguns processos que são deletados, notas de 2 meses atrás. Aí o PeerDB, ele é uma ferramenta que bate na ferramenta original, pega todos os logs de alteração e faz isso na tabela que a gente tem no ClickHouse. Então, é bem interessante. A gente também usa o Open Metadata para documentar todo o banco, né? Que eu acho que é uma coisa que muitos engenheiros de dados às vezes sofrem um pouquinho, né? Com parte de documentação. Deixa eu ver o que mais que a gente usa de interessante. De visualização. Eu achei que quando eu fosse engenheiro de dados eu ia fugir totalmente de criação de dashboard, mas não. Eu não crio os visuais em si, mas eu ainda faço as queries que vão entrar nos dashboards, até para ter mais, deixá-las mais otimizadas, né? Porque muitas vezes não é o forte do analista, o forte do analista é o storytelling, né? Então, eu ainda crio as queries, né? E eu não trabalho hoje em dia mais só com o Power BI. Eu também, hoje em dia, eu uso o Metabase. O Metabase, ele é um pouquinho diferente. Ele não tem o cache igual o Power BI, ele não armazena os dados dentro dele. Cada vez que você abre o dashboard é uma consulta. E cada card de visualização, ele é uma batida que dá no banco para puxar os dados. Então, assim, por isso o ClickHouse faz muito sentido. Porque na hora que no Metabase, vamos supor que a gente tem 5 gráficos na mesma tela. Cada gráfico desse é uma vez que bate lá dentro da tabela. Então, assim, é interessante ter aquilo ali bem otimizado, né? Da AWS, antes eu não tinha tanto acesso igual eu tenho hoje em dia, porque como a parte do Docker em si, do nosso antigo ambiente, rodava muito lisinha ali, em um ano e pouco, a gente usou ela uma vez, e a gente não tinha acesso dela também, então, assim, o que a gente tinha que fazer, às vezes a gente acessava no prompt de comando e pronto, né? Já nessa outra empresa, a gente já tem algumas coisas diferentes. A gente chegou a ter problema no EC2 da AWS. Eu tive que entrar para olhar o que que era, então, assim, não é uma coisa comum também, tá? Normalmente ela fica anos sem dar problema. Essa que foi que a memória acabou, a gente não viu. É um erro que não pode acontecer, é um erro crítico, né? Mas aconteceu. E também no S3. O S3 a gente salva muito arquivo, né? Então
tem coisa ali que às vezes eu preciso acessar, eu vou ali na AWS, mas no geral a AWS é muito simples. A gente também usa alguma metodologia ágil no dia a dia, né? Isso é interessante. A gente usa o Kanban, né? Então a gente tem os cards com as funções. Uma coisa que não tem, que foi abolida, foi os sprints. Acho que muito tanto analista quanto engenheiro, cientista, não vê que as sprints nem sempre servem para ajudar, né? Assim, às vezes é muita perca de tempo, sendo bem sincero, mas eu acho que com os cards, a forma que a gente trabalha, a gente consegue ter processos muito bem otimizados, né? A gente também conta na equipe com 2 engenheiros, eu e mais um, né? E um tech lead. Então, assim, eu sinto que dentro desse esquema a gente consegue otimizar muito bem. Tem muito trabalho, mas as negociações de prazo, fica tranquilo, não se passa nada do ponto, sabe? E depois de hoje em dia, com todas essas minhas experiências, de ter vivido experiência na indústria, na academia, eu falo que eu sou muito mais empolgado com a indústria, né? Porque eu cheguei na academia, eu senti que tinha uma defasagem, vamos falar assim, né? Por que a defasagem? Eu vi que os professores não tinham tanto domínio de tecnologia, pelo menos os da computação, né? De Juiz de Fora. Eu reparei que não é uma crítica, entendo o ponto deles e tal, e talvez até eu esteja entendendo errado o conceito do curso, mas tá, o que que acontece? Os professores, eu via que eles estavam lá na faculdade, tinham 20 anos já, então assim, eles não estavam preocupados em aprender um Python, não estavam preocupados com essas coisas, essas tecnologias novas. Muita ali preocupação era desenvolver paper, fazer artigo, publicar artigo. E eu sou muito empolgado com tecnologia nova, ver acontecer, ver coisa rápida ali. Então, assim, me desanimou um pouco, sabe? Tipo, foi muito legal na academia no ponto que a gente tinha disciplina em C e C++. Ali eu aprendi a programar pra caramba, né? Porque ali é raiz, bruto. Tinha que fazer prova. Na prova a gente tinha que anotar, desenhar o algoritmo igualzinho. Então, tive que aprender pra caramba. Minha lógica, assim, desenvolveu 200%. Mas, ao mesmo tempo, eu também senti a falta da inclusão de novas tecnologias, sabe? Igual, a gente teve que fazer um trabalho na matéria de algoritmos. Aí a gente tinha que desenvolver alguma coisa específica. Eu fiquei para desenvolver uma árvore de decisão na mão. Eu tinha que fazer tudo passo a passo da árvore de decisão. Aí a gente tinha uma semana para entregar. Na hora que eu vi aquele negócio, que as opções que tinham, a árvore de decisão era a que mais me agradava, mas ao mesmo tempo me assustava ali um pouco, porque eu falei, será que eu vou ter que desenhar uma árvore de decisão em C toda na mão? Eu tô enrolado, né? Mas aí o que aconteceu? Eu fui tirar a dúvida com o professor e eu achei que eu tinha que criar um modelo de árvore de decisão para qualquer dado que eu jogasse, ela treinasse esse modelo. Aí ele falou: não, você tem que fazer de uma coisa específica. Você vai treinar para um banco de dados determinado. Aí eu achei engraçado que no final ele falou: não, mas hoje em dia já existe uma árvore de decisão que você joga qualquer banco ele treina. Eu falei: existe. Então, assim, sabe? Teve um professor que comentou também de container Docker. Ele falou: ah,
eu já ouvi falar, a galera fala e faz muito sentido, mas ele também não trouxe para o nosso dia a dia. Então, assim, eu entendo o ponto e realmente foi muito bom do ponto de vista de aprender programação mais a fundo, uma raiz profunda, mas o que me deixa apaixonado com esse mundo da tecnologia mesmo é o aprendizado contínuo. A gente vê as ferramentas cada vez mais potentes, mais otimizadas. Então, assim, hoje eu puxo a minha carreira mais para um lado da indústria. Eu ainda não terminei meu mestrado, ainda falta concluir a minha dissertação. Até foi um convite do Igor trazer a minha dissertação para cá, mostrar para vocês. Mas vocês vão ver que o tema da minha dissertação eu também tento levar ela mais para a indústria. Foram coisas assim. Então hoje eu posso dizer que eu sinto mais do lado da indústria. Sou mais empolgado, fico mais alucinada ali com as coisas, né? Quando eu entrei na Smart, eu fiquei maluco assim de empolgação. Falei, não, tô aprendendo tudo isso. Essa questão ferramental foi muito legal para mim, sabe? Então, assim, eu sou muito mais de aprender ali a ferramenta e tal do que tá nesse mundo de desenvolvimento, de paper, de pesquisa. Acho mais interessante, sabe? Então é isso, assim, tipo, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, entrar em contato comigo, tá? Qualquer coisa que vocês quiserem saber como que funciona esse mundo de engenharia, também de dados. É até legal que vocês podem ver que a cada empresa que vocês forem vai ser um processo totalmente diferente. Boas práticas, eu acho que é o que define o profissional, né? Ali do ponto de, eu sou júnior, eu vou para pleno. É questão de otimização. Claro, se você for júnior, se você for pleno aqui e for pleno em outra empresa, você vai ter que aprender todo um ferramental diferente. Mas, no geral, a gente tem que pensar nessa questão de desempenho, né? O engenheiro de dados ele tem que estar pronto ali para trazer performance, né? E é isso, pessoal. Muito bom. E, pô, perguntas, dúvidas, sugestões, reclamações, xingamentos? Está aberta? Pode falar. Bom dia. Uma dúvida, na verdade já estou nessa área de tecnologia, só que eu estou migrando mais para a área de dados. Aí eu queria tipo uma ajuda assim, uma luz, né? Ferramentas que você acha essencial para poder entrar nessa área, né? O que você colocaria assim? Seria mais como uma ajuda. Então, Cristina, eu te recomendo aprender o básico, tá? Aprender ali um Power BI, um Python para análise de dados e um SQL, tá? Porque, assim, tipo, eu acho que todo mundo deve ter um foco, deve sim, tipo, eu quero ser cientista de dados, engenheiro de dados, mas muito dificilmente seu emprego vai ser numa dessas duas áreas, tá? Eles vão querer, tipo, eu acho mais fácil entrar ali como analista, depois que você já tiver como analista de dados, você focar no que você quer. O mercado que demanda muita experiência, sabe? Não muita, mas assim, para cargos mais importantes, que fogem ali da criação de dashboards tal, eles vão pedir um pouquinho de experiência com dados, não especificamente na área que você quer seguir. Aí dentro da própria empresa mesmo, né, você pode já tentar, vamos supor, você entrou como analista, mas queria ser engenheira. Tenta ali colar no engenheiro de dados, fazer um ou outro projeto acompanhando ele, né?
te recomendaria fazer isso. Beleza, eu tô tentando, inclusive, na verdade, eu sou de Minas, mas eu moro no Rio. E aí eu tento aplicar algumas vagas também para o estado de Minas, porque eu pretendo voltar, né? E aí também eu preciso me aprofundar mais, né, nas ferramentas. Eu ainda não trabalhei como analista de sistemas, então de mercado de trabalho mesmo eu ainda não tenho experiência, né? Eu faço projetos por fora e aí estou tentando pegar. Mas obrigada pela dica e pela ajuda. E você trabalha como o quê atualmente? Eu sou analista de sistemas, né? Full stack. Ah, tá. Não, já conta muito. Acho que só de você já estar na área de tecnologia. E outra coisa que eu vejo, projetos por fora ajudam muito, tá? Também. Então, assim, isso conta como experiência, né? Se você pode falar, tipo, que você fez freelancer, você pode colocar ali na descrição que você trabalha fazendo freelancer na área de dados, do LinkedIn, também questão ali vamos supor, trocar uma ideia ali também com quem está na sua área, tentar colar em um projeto ou outro, eu acho que é o ideal, ainda mais que na sua empresa também deve ter área de dados, né? Sim, eu também sou pós-graduada em inteligência artificial, né? Tô terminando agora. Então, a gente tem feito muitos projetos baseados em casos reais, né? A gente tem utilizado dados reais também, tentando aplicar. Ah, não, então é uma outra coisa que você pode colocar ali na sua descrição, sabe? Então, eu te recomendo essas 3 ferramentas básicas para você aprofundar. O Power BI com 15 dias você está pronta. O SQL uma semana. O SQL você deve usar já, né, no seu dia a dia, que já acaba que se Sim, relaciona, né? sim, Então ali, tipo, o ferramental é bem básico, tá? Quando a gente fala de mundo de dados, o que você mais vai encarar no seu dia a dia é ter que saber regra de negócio. Tanto para extrair dado, criar visualização, criar modelo de machine learning. É mais importante que qualquer ferramenta, tá? E certo. performance. Performance sempre, eles vão te cobrar cada vez mais. Tá? Sim, só isso do Power BI que eu ainda não peguei, né? Foge um pouco do tema da minha pós, da minha graduação, ainda não peguei, mas eu vou pegar por fora, então, para Beleza. ter essa base. A- a- Até se tipo, você for contratada como cientista de dados, é muito difícil você já cair na criação de modelos. Por quê? Porque eu acho que hoje em dia são poucas empresas que são otimizadas o suficiente para criar modelo de machine learning. Então, assim, você vai ter que criar, mas você vai ter muito mais função ali analítica ainda, sabe? O Igor, ele atuou como cientista de dados, né, numa empresa de seguros. Ele pode falar que, tipo, ele criava modelos, mas ele ainda tinha que dedicar muito tempo para a criação de painéis, né? Sim, sim, não. Maior parte do tempo eu queria ser painel, porque a empresa era pequena, então era só eu. Então, tudo que era referente a dados era eu. Então, acabava que 90% do meu tempo tinha que ser em função de criar os painéis pessoal. Só que, como você mesmo disse, Matheus, depois de criado, acabou. É, Então, aí só dava um tempinho para fazer meus modelinhos aí. E assim, eu fazia sem ninguém pedir nada. Botava pronto, mostrava para o pessoal e eles gostavam. realmente, é bem assim mesmo, sabe? Aí eu acho que é uma cultura que ainda está a passos curtos, né? Eu vejo que muitas empresas, eles não querem aqueles modelos preditivos, igual a gente faz mais. Eles querem aqueles chatbots que conectam no banco de dados da empresa, aí o gestor vai lá, faz uma pergunta e o banco responde de acordo com o que tem de dados da empresa, né?
Então, assim, hoje o foco é isso. Se você quer IA, eu não acho que ainda está pronto, tá? A gente tem pouquíssimas empresas que têm um bom banco de dados para fazer isso, tá? Então, mas é o que estão caindo muito em cima. Uhum. Sim, é isso que você comentou, né, da empresa querer ali um chatbot que já responde realmente. Essa semana eu até participei de uma entrevista que o pessoal estava pedindo isso, né? E aí eu achei bastante interessante, mas aí cai nisso, se o banco de dados realmente se realmente dá para fazer, entendeu? Realmente é bom, enfim. Mas eu percebo que as empresas têm pedido bastante também. Tem, assim, não sei se é um momento certo, sabe? Eu acho que para entrar nessa parte, eu acho que teriam que otimizar mais banco, otimizar mais banco, trabalhar nessa parte de engenharia de dados, para aí sim trazer com mais tranquilidade, né? Não ter problema na hora de trazer um dado assim. Sim, exato. Interessante. E aí? Mais alguma coisa? Aproveitou aí, ó. Qualquer coisa também vocês podem me mandar mensagem, tá? A gente não liga, né? Precisou de ajuda com alguma coisa, alguma ferramenta. Qualquer momento, qualquer hora. Tá, joia. Muito obrigada Nada, pela ajuda. nada, Excelente. Matheus, muito obrigado. Tá? Agradecer nada. demais. Quando o GE começou a turminha inicial, os que estão até hoje aí é você e o David. Ah, isso Seus aí. resistentes. Não, Então, mais, nenhum dos dois jamais desenvolvendo projeto com a gente, mas sempre aí está no todo suporte, ajuda, esse bate-papo sempre que vale muito. vale, E né? vale muito. Nossa, é muito satisfatório ver que vocês cresceram, tá? Ah, legal. É impressionante. Parabéns, tá? Por tudo que você está fazendo. É fantástico, fantástico. Sim, a gente fica muito feliz, muito, muito gratificante. Muito obrigado. E eu também agradeço sempre o apoio, o suporte, o conhecimento, né? Sem isso não seria possível. E estamos aí, cara. Mais projetos, vamos embora. Show. Então é isso, gente. Bom fim de semana, bom sábado. Muito obrigado. Abraço. Um abração, pessoal. Bom final de semana. No final de semana, gente. Tchauzinho.